que é a sua... Qual que é o seu desejo, né? Você quer ficar nesse negócio teu pequenininho ali, vivendo ali dentro, pagando suas contas e tal, e tá bom para você? Mas a gente vive num mundo que tem muito empreendedor, né? Então, quem está mais antenado, quem está buscando coisas novas, quem está vendo outras oportunidades, ele tem que sair de dentro do seu negócio fechado e sair para fazer network. Olá, tudo bem? Aqui é a Elaine Maria, da Marketing para Especialistas. Você está no MKP Entrevista, hoje novamente com um quadro Papo de Networker, no qual eu recebo empresários de sucesso para compartilhar suas histórias, trazer insights e também contar um pouco ali sobre o seu trabalho, tirar dúvidas principais sobre o mercado e trazer informações importantes, muitas vezes no setor deles, que são coisas que as pessoas estão falando por aí e que a gente não entende direito porque não é nossa área, e aí a gente vem justamente para trazer um pouco de informação para as pessoas. E exatamente nessa linha, né, todo mundo sabe, você que é empresário, você que trabalha aí com a sua imagem, sabe a importância de um sorriso. O sorriso é super importante, né? É a porta de entrada. Você ser recebido por um sorriso, e um sorriso bonito, faz toda a diferença. Ainda mais em tempos de redes sociais, em que a gente produz o nosso conteúdo e a gente precisa estar ali com um sorriso alinhadinho, causar uma boa primeira impressão. Bom, isso a gente acaba ficando com muita dúvida, não é verdade? Como é que eu cuido do meu sorriso? Não só como é que eu cuido, mas também quais tecnologias eu posso utilizar para ter um sorriso mais bonito? Será que eu preciso o tempo todo estar fazendo clareamento? Ou será que eu não, além do sorriso, eu não tenho, eu posso ter um sorriso bonito, mas e como é que tá lá atrás, né? Como é que tá a minha mordida? Como é que estão aqui o meu maxilar? Tudo isso é muito importante, né? Principalmente porque a gente quer ficar com os nossos dentes por muito tempo, né, pessoal? Então, para a gente trazer um pouquinho de informação sobre isso, a gente está recebendo aqui o Dr. Osias Júnior, que ele é da Saab Odontologia. Ele tem 25 anos de experiência na área e ele atua como professor também aí há 15 anos. Então, ele vai trazer um pouco de informação para a gente exatamente nessa área. Seja muito bem-vindo, Osias. Muitíssimo obrigado, Elaine, pelo convite, estar aqui para bater esse papo sobre odontologia, que é um tema que eu amo odontologia, vivo de odontologia, e eu acho que é a oportunidade da gente mostrar para a população em geral, trazer informações pertinentes sobre aquilo que elas têm dúvidas, né, a respeito do assunto. Então, de novo, uma bela oportunidade de estar aqui com vocês para poder falar disso, tá bom? Então, antes da gente falar um pouco disso, do sorriso, né, que hoje as pessoas se preocupam muito, muito mais, né, do que antigamente, querem ter, e a gente tem muito mais tecnologia também para falar sobre isso. Mas conta um pouquinho da sua jornada, né? Você sempre pensou em ser dentista? Sim, desde cedo. Eu tenho um irmão mais velho que também é dentista, né? Então você já conhecia qual era a rotina de vida que levava um dentista. Mas isso não aqui em São Paulo, eu sou de Jales, sou do interior de São Paulo. Eu fiz faculdade em Marília, entrei em 94, formei em 98 e em 99 já estava aqui, aos 21 anos de idade. Entrei na faculdade muito cedo, então já determinado naquilo que eu faria da minha vida. Então eu vim para São Paulo e aí comecei toda a minha trajetória aqui, inicialmente trabalhando, prestando serviço para colegas. Então a realidade de muitos profissionais da minha área é assim, né? Às vezes a gente tem que sair e construir a sua história, né? Foi o que eu fiz, vim aqui para São Paulo e comecei a construir minha história. Inicialmente tinha um consultório lá em Osasco, fiquei ali por 10 anos e depois disso eu vim me estabelecer na Vila Mariana, que é onde eu tenho minha clínica até hoje. É ali que surgiu a Saab Odontologia, né? Ali na Vila Mariana, e dentro desse processo, eu fui me especializando, fiz uma primeira especialização em ortodontia, né? E em seguida em implantodontia, e hoje eu faço parte dessas equipes, tanto de ortodontia e na parte de implante, né? Nessa instituição. Então eu estou ali já há pelo menos 18 anos, quase já deu. Ah, muito legal. Então, assim, hoje você trabalha realmente com o sorriso das pessoas. É o que eu faço. Meu dia a dia, eu sempre digo que isso está dentro do que eu penso. A gente tem que, quando a gente vê um sorriso, a gente vê uma boca, a gente tem que ver primeiro um ser humano. E como é que está a saúde dessa pessoa, né? E quando a gente pensa em construir um belo sorriso, ele tem que ser construído inicialmente pelo primeiro pilar, que é a saúde, né? Então as pessoas às vezes procuram a gente pela estética e muitas vezes elas vão passar a entender que elas têm que construir essa saúde bucal de uma maneira interessante,
passar a entender o que é prevenção. Pasme, às vezes, pacientes que chegam adultos e a pessoa não sabe, nunca foi orientado, foi no dentista a vida inteira e nunca foi orientado de como usar um fio dental, como escovar adequadamente os dentes, para você atingir essa saúde plena na boca. Né? Então, esse processo é um processo de construção, que é focado na saúde, e aí vem a função mastigatória. Eu costumo dizer que a saúde, a estética vem de brinde. Quando a pessoa tem um sorriso saudável, funcional, a estética, ela vem de brinde. Realmente, a pessoa vai ter um sorriso harmônico e bonito. Se você seguir essa tríade, vamos dizer assim. E funcional, né? Você funcional. Da saúde, a questão A ortodontia hoje não é só o que a gente... Antigamente, né? Eu usei aparelho durante 4 anos, mas assim, a abordagem ela era muito focada ali naquela coisa ali do dente. Ela não olhava, por exemplo, mordida, não olhava outras coisas. Eu sinto porque eu fiquei com muitas sequelas depois que eu usei aparelho. E hoje, depois de adulta, que eu fui entender o porquê daquilo. Vamos dizer assim, eu não estou aqui para falar da formação das pessoas, nada disso, dos profissionais. Mas existe uma coisa chamada mercado, né? A questão do business de cada profissional, e existe a questão de você entregar para o teu paciente o melhor, né? Muitas vezes o melhor não é aquilo que o paciente quer ouvir, entende? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, existem pacientes que chegam para a gente no consultório querendo ter um sorriso bonito. Essa é a questão. Mas espera aí, se eu fizer um diagnóstico aprofundado do seu caso, será que só o aparelho resolve? Será que você não tem um problema esquelético envolvido, funcional um pouco maior? E aí, isso vai me trazer algumas limitações para esse caso. Eu não vou conseguir, muitas vezes, chegar onde o paciente imagina que dá. Então, o papel do profissional, na verdade, é ele mostrar isso com um bom diagnóstico. Falar, olha, Elaine, no seu caso, eu consigo sair daqui e chegar até aqui. Isso é o suficiente para eu resolver o seu problema? Não é, muitas vezes. Ou porque tem casos que, infelizmente, para a gente resolver, claro, não estou dizendo que é o seu caso, mas que tem casos que a gente precisa, por exemplo, de um outro profissional, que é fazer uma cirurgia ortognática, às vezes você precisa fazer extrações de dentes, para conseguir chegar numa mordida ou numa oclusão funcionalmente adequada, né? Então, se muitas vezes a gente tem que passar por todo esse processo, às vezes o paciente não quer. Por quê? Eu digo aí, principalmente no mundo de hoje, existe um imediatismo muito grande das pessoas. A pessoa quer chegar hoje e sair com um sorriso lindo amanhã, né? E aí, muitas vezes, não dá. Então, eu digo que muitas vezes eu prefiro perder o paciente do que oferecer algo que não seja satisfatório, né? Ou entender bem aquela expectativa e entregar aquilo que realmente pode ser feito. Não vender uma ideia daquilo que não dá para ser feito. Entendeu? E tem questão de saúde mesmo, que você falou, né? Então, assim, às vezes a pessoa chega para... eu quero melhorar o meu sorriso, mas aí você percebe que ela tem bruxismo, que é uma coisa super comum hoje, né? Cada vez mais pessoas estressadas. Nesse pós-pandemia... Nossa, muito, né? É uma coisa que... Ficou conhecido, porque antes era meio que... Quem tinha, não eram todas as pessoas que tinham, mas hoje, assim, tem crianças, tem... é um problema, né? Sim. Um problemão, o bruxismo, o apertamento. E aí aquilo, se as pessoas têm isso e ela não tratar aquilo de alguma forma, o dente vai desgastar e ela pode ter o sorriso mais bonito que for e ela vai ter problema lá na frente. Exato. Então, assim, dentro dessas situações, um paciente que é apertador ou que tem bruxismo, alguns nos procuram, principalmente o paciente mais procura aquele que está com dor, tá? Não é aquele que está percebendo que o dente está desgastando. Aquele que vai perceber que está desgastando é porque ele já está num estágio muito avançado. Já está um cotoco só de... Exato, eu já tive casos de pacientes que chegaram com o dente no cotoco. Esse cara está procurando por causa da estética, porque quando o paciente aperta, ele pode efetivamente ter dores musculares, né, no músculo masseter, temporal, tal, e outros músculos, ele pode chegar com um quadro de dor. E outros, ele não tem nenhum quadro de dor, ele só vai tendo pequenos desgastes. Então, assim, o papel do profissional talvez seja, nesse momento, identificar que ele está num processo de apertamento, e aí, muitas vezes, quando o paciente não tem dor, como é que você convence ele que ele tem um problema que ele não acredita?
Entendeu? Essa é a dificuldade que eu enfrento, assim. Então, eu tenho um paciente que acompanha ao longo dos anos e que a gente vai conversando e fala, olha, você tem tal problema. Não, não acredito, você tem tal problema. E aí, quando o paciente começa a perceber, fala, puxa, bem que você falou, mas o gatilho dele, geralmente, é quando ele começa a sentir dor. É aí que ele nos por aí fala, putz, você tinha razão, vamos cuidar disso? E aí a gente tem algumas formas de cuidar, né? Que o clássico é o uso de placa, né? Que a gente põe uma placa que a gente chama de miorrelaxante, que é para trazer conforto muscular para o paciente. Mas isso acaba sendo apenas, digamos assim, uma muleta, né? E aí vem toda a outra parte. Como está a tua oclusão? Você tem perda de altura ou não? E aí vem todo um trabalho que a gente faz para recuperar aquela oclusão, aquela mordida. Que aí entra a especialidade de ortodontia, e aí depois a prótese e os tratamentos reabilitadores para devolver a oclusão para uma posição que ela deveria estar. Aquela posição que ela tinha talvez lá na adolescência, né? E aí estou falando, obviamente, de pacientes mais velhos um pouquinho. Hoje você vê assim que a gente consegue se cuidar, ter dentes até morrer, tipo 80, 90 anos. Sim. Diferente, talvez, dos nossos pais, né? Existia aquela ideia de que você envelhece e você perde os dentes. Não é, isso é um mito. E eu sempre acho que tem a ver com... Acho não, isso é uma coisa... Tem uma questão cultural envolvida, né? Então, pra você ter ideia, a odontologia lá de trás, muitas vezes você ia no dentista com uma criança, ela falava assim, é dente de leite, não se preocupa, pode tirar. Não existia uma cultura de cuidar dos dentes da criança, né? Pensar sempre na prevenção. Então, hoje, a ideia começa na prevenção muito cedo, para que quando chegue lá nos 80, 90 anos e tal, essa pessoa não vai chegar com os dentes. Eu tenho pacientes que têm aí 80, 90 anos e têm todos os dentes na boca, né? Quer dizer, é possível, né? É possível. Desde que você cuide desde cedo. Desde cedo. Eu tenho alguns fatos até que eu digo curiosos, assim, né? Porque o primeiro dente que vai nascer, que vai romper na boca, estou dizendo do primeiro dente permanente, é um primeiro molar. Ele nasce atrás dos dentes de leite, né? Então, o que as pessoas falavam? Não, esse dente de leite... Assim, eu tô falando de uma pessoa que não tem o hábito de ir ao dentista. Não trocou esse dente é de leite. Aí, às vezes, esse dente, como ele tá muito no fundo e a pessoa não sabe cuidar, e aí você junta isso, uma criança que tem uma dieta errada, vamos lá, que come muito doce, que não tem o hábito de escovar os dentes. Eu digo que, antigamente, eu fui criado assim, eu tomava leite com Nescau e açúcar. A gente tomava isso, o leite, Nescau e açúcar. E aí, muitas vezes, você tomava isso antes de dormir e não escovava os dentes. Então, imagina nascendo aquele primeiro dente permanente, atrás dos dentes de leite, seu pai achando que esse dente, na verdade, era um dente de leite. Ia cair e não ia. Ia cair e não ia. Então, assim, é uma situação que a criança com 8, 9 anos, aí ela começa a sentir dor de dente, aí vai no dentista. Então, vamos dizer que num aspecto muito positivo, essa criança foi num dentista que tratou o canal desse dente com 8, 9, 10 anos, tá? Um primeiro molar. Esse dente com o canal tratado precocemente, ele já está enfraquecido. Então, é aquele caso que a pessoa, depois com 13, 14 anos, ela foi morder uma bala e o dente quebrou. Tá? Quebrou, aí, se teve muita sorte, ela vai fazer uma prótese, que é uma coroa, com 20 anos, vamos dizer assim. Você acha que essa pessoa tem uma chance maior ou menor de chegar aos 50 com esse dente ou não? É muito difícil. Entendeu? É muito difícil, porque a chance de dar uma infiltração... Isso. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Eu tive, recentemente, teve que extrair um dente, porque era um canal que eu fiz há anos. Só que era um canal assim, que o dente foi se desgastando, né? Só que aí, o que foi interessante? Só a última dentista que eu fui, que é especialista nisso, que ela é especialista em reabilitação bucal, que ela olhou e falou assim... Por que não faz uma coroa? Não, ela olhou e falou assim, porque o dente eu tive que extrair, porque ele é um daqueles que tinha 3... raízes. Ele quebrou no meio. Bom, condenou. Aí condenou o dente. Mas ela falou assim, ó, o problema desse dente é que todo o lado esquerdo estava apoiado nele. E ninguém nunca viu isso. Então, o que aconteceu? Eu mordia só aquele dente. E um dente que estava enfraquecido. Chegou uma hora que ele não aguentou. E aí, aquilo é o conceito. Então, tem que ter esse olhar também hoje, né? Que faz todo sentido. Poxa, eu vou macerar, não vou? Não é? Você vai morder. Tem que estar todos os dentes trabalhando juntos. Exatamente. Né?
Exatamente. Tem um outro exemplo que eu costumo dar, que aí tem uma coisa a ver com reabilitações. Mas vamos dizer assim, pensa num carro com o pneu dianteiro murcho, o de trás careca, o do outro lado, entendeu? Então esse carro vai andar capenga, certo? Desgastando mais ali, mais aqui. E aí você não troca esse pneu, você não faz o balanceamento, daqui a pouco você vai ter que trocar o amortecedor, daqui a pouco você tem que trocar, entende? Do que você pegar aquele carrinho, aquele Fusquinha 66 que o cara sempre cuidou, sempre trocou pneu, sempre fez balanceamento. Esse carro vai chegar nos dias de hoje perfeito e valendo uma nota, entendeu? Então a boca da gente, se ela é equilibrada, então assim, voltando para a prevenção, você pega uma criança que ela pegou e que ela foi no dentista, ela foi orientada do que se alimentar, etc. E se identificou que ela tinha um problema esquelético muito cedo, começou a tratar com ortopedia, que você mexe por questões esqueléticas, você facilita para que quando ela entre na adolescência, você entrar por um tratamento, aí sim, com alinhador, com aparelho fixo, e aí devolver essa mordida para uma posição funcional, que ela vai estar equilibrada com as guias que a gente chama, as guias anteriores caninas, que equilibra e protege as articulações. Ou seja, essa criança que teve acesso a tudo isso, ela vai ter uma chance muito maior de chegar aos 80, 90 com todos os dentes na boca. E se ela teve um quadro de bruxismo, porque isso tem a ver com estresse, com a vida diária e viver numa cidade como São Paulo, a gente sabe como é, e essa pessoa já começa a usar uma placa para proteger esses dentes e tal. Entende? Tudo isso vai levar a um equilíbrio que vai fazer com que essa pessoa, na verdade, ela vai gastar muito menos com o dentista do que pensando assim, vamos ver o que vai acontecer. Faz todo sentido. Por isso que é importante a gente falar sobre esses assuntos, Nossa, né? Desmistificar um pouco. Porque acho que assim, a geração que é um pouco mais velha, eu falo da minha geração, a geração mais velha, a gente ainda tem o conceito minha do também. dentista. Então, assim, a gente tem o conceito do dentista que vai lá para resolver, tem uma cárie, né? Vai lá, resolve Apagar incêndio. Apagar incêndios. Mas e se a gente conseguisse evitar não ter cárie, por exemplo, né? E se a gente conseguisse evitar não ter desgaste, né? A não ter dor? Mas para isso tem que ter o olhar de investir na prevenção. Investir na prevenção, e eu acho que o papel do profissional também se posicionar dessa forma. Né? Eu digo que nos próximos anos, eu acho que vai faltar profissional que realmente ele tem um conhecimento multidisciplinar. Eu estou falando da área de odontologia. Está faltando profissional que entenda de uma maneira multidisciplinar. Na minha época de graduação, a gente chamava de clínica integrada. Quando a gente vinha estudando todas as disciplinas separadamente, e quando a gente chegava no 4º ano de faculdade, era um curso integral, a gente tinha que fazer a integrada, que era integrar todas essas especialidades, e a gente pegava um paciente que chegava com vários problemas, e a gente conseguia integrar todas essas especialidades para resolver a boca e a saúde, devolver saúde e estética para esse paciente. Então, no futuro eu acredito que vai faltar esse tipo de profissional, porque o cara sai da faculdade, às vezes, com uma preparação média e tal, e aí ele já vai focar em fazer uma especialização em implante, mas ele mal entende de prótese. Aí eu vou fazer uma especialização em ortodontia, mas ele mal entende de oclusão, né? Então, ele vai ficar um profissional extremamente focado numa única área, só que ele não vai ter um conhecimento assim, geral da odontologia em si. E isso é muito importante para você poder fazer um planejamento de excelência, né? Daquilo que vai ser feito. E é para todas as áreas, né? Realmente, você ter esse conhecimento multidisciplinar é muito importante. Né? A gente percebe no nosso trabalho também que é importante ter conhecimento, por exemplo, não é só gravar um vídeo, né? A gente precisa saber como gravar um vídeo, a gente precisa entender para que é esse conteúdo. Então, vai ser corte ou a gente vai lá realmente gravar um vídeo, vamos roteirizar, e o que vai nesse roteiro, qual vai ser a chamada, com quem que eu quero falar. Então, realmente, você começa não é simplesmente ligar a câmera e gravar. Né? Você tem que ter todo um conhecimento de para que você vai usar aquele material, e aí já entra o conhecimento de marketing também, que já não é só o conhecimento do audiovisual, para você ter um conteúdo que ele vai performar para o cliente. Né? E eu acho que assim, é bem um paralelo mesmo, né? Então, o dentista, eu sou só o cara que vai cuidar da ortodontia. Só que tem tantos senãos ali, né, que pode acontecer numa pessoa, como você falou, vai colocar aparelho, mas será que não tem como evitar o aparelho ou diminuir a necessidade?
ou facilitar para que, por exemplo, a criança, quando se tornar adolescente, não tenha que ficar tanto tempo usando. Eu usei 4 anos o aparelho. E é desgastante, assim, por mais que você fale, é um negócio que é meio chato, né? Então, se você puder diminuir esse sofrimento, não é ruim, Sim. né? Ainda mais se você provavelmente tratou com aparelho fixo, né? Que é o que existia na época. E hoje em dia a gente tem a facilidade dos alinhadores invisíveis e tal. Só que mesmo dentro desse cenário, eu acho que existe como você também tentar usar o que tem de melhor dentro da ortodontia em si. Como, por exemplo, o alinhador, para mim, ele é algo que está na minha prateleira para poder ajudar o meu paciente. Mas para você, é melhor realmente eu usar esse alinhador ou é interessante, de repente, eu começar com um aparelho fixo aqui por uns 6 meses e depois entrar com o alinhador e aí a gente fazer alguma coisa mista que quem vai ganhar no final, na verdade, é o paciente. Porque ele vai ter o melhor dos dois cenários para que o tratamento seja executado com excelência e de uma maneira mais rápida, né? Então, são N situações que a gente tem que pensar. Esses tratamentos que você diz hoje em dia, fulano ficou 4 anos, 5 anos de aparelho, são casos muito específicos hoje em dia na minha rotina. Então, explica um pouquinho a diferença. Acho que é legal, assim, qual que é a diferença hoje entre o fixo, né? Eu conheço o fixo, que foi o que eu usei, e esse que é móvel, né? É Isso. bem diferente o conceito dele. É o conceito de mecânico, a forma com que ele vai produzir o movimento, ele é diferente porque ele é removível, né? Mas o processo de um é diferente do processo de outro. Mas uma coisa é igual, que é o diagnóstico. O diagnóstico é um só. Você tem tal problema. Como eu faço para chegar no melhor resultado? E aí, qual tipo de aparelho é melhor para você? Entende? Então, vamos lá. Como é que você conhece bem, porque você usou 4 anos, o aparelho fixo, cola aquelas pecinhas que nós chamamos de bracket. O bracket é colado no dente, aí esse bracket pode ser de metal, ele pode ser de cerâmica, ele pode ser autoligante que vai dispensar aquelas borrachinhas coloridas. Você usou da borrachinha colorida, provavelmente, né? Sim. Hoje tem esses aparelhos que a gente chama de autoligante, que eu trabalho com autoligante há pelo menos 15 anos lá no NEL, né? Por estar dentro de uma instituição. Então, a gente começa muito precocemente a trabalhar com as coisas. Alinhadora, pelo menos uns 15. Então, quando a gente pensa em brackets e aparelhos fixos, é isso, cola. E quem vai fazer a força para movimentar o dente não é o bracket, não é aquela pecinha, é o fio. O fiozinho que trava e faz o movimento. Pois bem, esse fio também tem tecnologia embutida nele, dependendo, tem ligas de altíssima qualidade, termoativas, que entregam uma força muito leve no início, e lá no final a gente vai chegar naqueles fios de aço que vai trazer a finalização do caso, etc. O processo feito com alinhadores é um processo mais moderno. Digamos assim, a gente começa tudo através de documentação ortodôntica para fazer diagnóstico com radiografias, com cefalometrias, para a gente identificar se o paciente tem problema esquelético ou não, se é um problema somente dentário, que são coisas distintas. Quando você tem problemas dentários, é fácil de resolver. E quando a gente tem problema esquelético, se torna um pouco mais complexo, né? A gente não precisa aprofundar muito sobre isso, mas enfim. Então, é feita a documentação ortodôntica, é feito esse diagnóstico, a gente faz um escaneamento da boca, a gente tem isso disponível, essa tecnologia na minha clínica, a gente faz o escaneamento da boca do paciente, e nesse escaneamento é produzido o que a gente chama de setup. Pequenos movimentos, eles são simulados no computador, no software. É simulado esse movimento. Para cada pequeno movimento é impresso um par de alinhadores. Então, veja, você coloca o alinhador, ele faz um movimento de 0,25. Usa 15 dias, põe um outro que vai fazer mais 0,25 e vai fazendo uma troca de alinhadores. Então, tem casos que dentro do setup eu consigo saber se você vai ter que usar, 20 pares de alinhadores, trocando quinzenalmente. Você vai usar por 10 meses, certo? São 10... Não, enfim, você vai usar... 5 meses. Né? A gente falou de 10 meses de tratamento, de 10 pares, 5 meses de tratamento. Sim. Entendeu? Agora, ele vai produzir realmente exatamente aquilo que está no setup vai ser produzido na sua boca? O que você acha?
Depende, né? Depende. Vem muitas variáveis. Hoje você é adulta, talvez você fale, não, vou usar isso aqui agora, você é adolescente. Será que você vai usar isso perfeitamente? Então, isso é uma coisa que precisa ser muito bem combinada antes. Sim, com certeza. A maioria das pessoas usam. Mas e se eu fizer o seu setup e deu aqui, sei lá, 40 pares de alinhadores? Quanto tempo de tratamento vai dar? Nossa. Você está disposta a ficar todo esse tempo usando alinhadores 20 horas por dia? Se eu combinar com você e você topar, a gente pode pensar, ou pensar em alternativas. Entendeu? Às vezes eu falo, bom, vamos colocar um aparelho fixo aqui e tratar 8 meses com fixo, só que se encher o saco, desculpe essa palavra, a gente passa a usar o alinhador por mais X tempo e a gente consegue reduzir. Então vai muito da expectativa e daquilo da necessidade da pessoa. Fala, olha, eu trabalho com estética, é impossível colocar um aparelho metálico, então a gente vai ter que enfrentar esse número grande de alinhadores junto. Vamos? Vamos. E aí a gente... Entendeu? Só que a gente combinou isso antes. Eu não vou vender uma ideia daquilo que não é... Porque, assim, na prática, ele é muito melhor que o aparelho fixo, né? Assim, pro dia a dia, você tirar para comer, você se alimentar, é fácil para você higienizar. Só que são 20 horas por dia para ter resultado. Por, às vezes, 2 anos, 3 anos, você vai ter que fazer sacrifício também. Então, eu acho que a melhor utilização desse tipo de aparelho, tratamentos... Pô, você já usou o aparelho, tô descontente que meu dente tá um pouquinho torto, pô, em 4 meses eu resolvo isso para você. Pô, legal. Você faz isso com a mão nas costas. Então, acho que isso é a melhor indicação é essa, né? Pro dia a dia, vamos dizer assim. Casos desafiadores são para pessoas que gostam de desafio, tanto o paciente quanto o profissional. Mas é possível. E a gente tem resultado. Mas tem que estar bem combinadinho para que a gente faça e enfrente esse desafio junto para chegar no resultado final bacana. É isso que é importante a gente saber, então, né? Na verdade, não tem um que é melhor que o outro, depende de cada situação. Uhum. Depende da situação. Exatamente isso, depende da situação, depende da indicação. Por isso que eu digo que o alinhador ele é mais um produto na minha prateleira para eu ajudar meu paciente. Então, eu não fico preso a uma marca específica de alinhador. A gente não está aqui para falar de marca de alinhador, mas eu não fico preso a uma marca de alinhador, eu não tenho meta de vender alinhador, não. A minha meta é ajudar o paciente, que eu acho que isso não está muito na moda hoje em dia, vou dizer assim, porque as pessoas estão muito presas a esse contexto das empresas que tem o melhor alinhador e propaganda na TV e tudo mais, e aí as pessoas chegam para a gente, eu quero colocar tal aparelho. Mas, peraí. Mas para quê, né? Por quê? Por quê? Aquilo é o melhor para você? Você precisa disso mesmo? Exatamente. Você precisa disso mesmo? Será que tem indicação? Não tem? Então, acho que a gente não pode dispensar uma coisa chamada profissional, né? E aí depende do posicionamento de cada profissional no mercado. A minha posição é essa, de vender saúde, de vender na verdade, a prevenção, vender o que o paciente precisa, que é saúde, uma boa oclusão funcionando e um sorriso bonito. E essas lentes de contato? A gente tem visto muito pessoal falando, né, de lente, que é como para deixar o sorriso bonito, aquela coisa toda, como se fosse uma coisa milagrosa, né? Uhum. E o que é essa lente? Para que ela serve? Vamos lá. Lente de contato, ele é um tratamento que não nasceu hoje, há 1 ano, 2, 3, né? O que houve foi um avanço tecnológico a ponto de a gente conseguir fazer laminados cerâmicos com espessura muito fina, 0,5, 0,7 milímetros a espessura desse laminado, que aí começaram a chamar de lente de contato. Isso é uma coisa de mercado. Mas são tratamentos que a gente usava antigamente para reabilitar a boca, como faceta. O pessoal chamava isso de faceta porque elas eram um pouco mais grossas, né? E aí ele nasceu como um tratamento reabilitador que a gente usava para algumas indicações. Então, qual a indicação? O paciente ele tem uma discrepância de volume dentário. Então, o paciente paciente enorme, o cara é grande e tem dentes muito pequenos, então ele fica com um aspecto um pouco assim, infantil. E aí
você distribui aqueles dentes numa posição adequada, muitas vezes com ortodontia, para daí você colocar essas lentes fazendo muito pouco desgaste, porque afinal de contas o dente dele é pequeno, só vou acrescentar material. Eu não vou precisar desgastar para cobrir muito daquele dente. Então aí você está usando uma lente fininha para melhorar a estética daquele caso, né? Então, assim, a questão é que muitas vezes tem casos que não tem indicação. A pessoa, ela tem ali um dente bonito, mas ela quer ter um dente um pouco mais branco. A pergunta é, eu posso fazer lente simplesmente para alterar a cor do dente? Se a cor do dente, ela é... não vou falar tecnicamente número, a escala de cores e tal, mas às vezes a pessoa tem um dente que ele é bonito, uma anatomia, um formato bonito. Eu preciso alterar esse formato? Será que se eu fizer um clareamento para esse caso, já não vai chegar num resultado satisfatório, né? Então, o que eu vejo é que às vezes as pessoas estão querendo todos ter o mesmo tamanho de dente, o mesmo formato de dente, a mesma cor, e muitas vezes aquilo não combina com aquele rosto. Então, a gente precisa fazer um certo visagismo, vamos dizer assim. Eu preciso olhar para o rosto dessa pessoa, eu preciso entender o tamanho desse dente, se ele é proporcional a essa face. E se aquela cor que de repente ficou boa para uma pessoa, será que vai ficar legal para você, que de repente a pessoa tem a pele mais morena? Qual que é a cor dos seus olhos? Qual a cor do branquinho do seu olho? Porque se você tiver um branquinho do olho um pouquinho mais escuro, se eu fizer um dente muito branco, isso vai trazer um contraste que quando as pessoas olharem para a pessoa, ela percebe que alguma coisa não está combinando muito bem. Então, todo esse processo de construção de estética e saúde, ele envolve tudo isso, para que você tenha um resultado que fique principalmente natural. Então, a sua pergunta foi, lente de contato, para que ela serve? Ela serve para reabilitar uma boca, para a gente deixar uma boca com um aspecto natural, funcional e bonito, né? Então, assim, eu não gosto de fazer trabalhos que, sabe, que as pessoas olham e falam, pô, isso não é dente. Fica muito artificial, né? Exato. Acho que vai muito na linha da harmonização facial. Então, a gente tem um procedimento, né? Tem uma cliente nossa que trabalha com isso, que é a otomodelação, né? Que antes era a otoplastia, que é a cirurgia plástica mesmo focada ali na região das orelhas, né? E hoje você tem opção com fios, né? Que é a otomodelação, que não é para todo mundo, depende muito da situação, mas você tem essa opção. E aí aquilo tem a ver com você olhar o conjunto, né? Que nada pode estar se destacando demais. Exato. Então, se a orelha se destaca demais, provavelmente precisa fazer algum ajuste ali. Exatamente. E a mesma coisa, se os dentes, você chega, a primeira pessoa que você vê, o dente da pessoa super branquinho e tal, mas será que não está chamando demais a atenção? Exatamente. Né? Esse bom senso, ele tem que partir, no meu ponto de vista, do profissional. Mas, assim, é difícil, né? A gente está no mercado super disputado e tal, mas a gente tem que entender. E tem profissionais da harmonização fazendo trabalhos maravilhosos que a gente vê. E tem aqueles que, muitas vezes, eles vão seguir aquilo que está na moda. Eu dou um exemplo, assim, lá nos anos 80, 90, a gente via as modelos fazendo aqueles implantes enormes e tal. Onde foram parar aqueles implantes, né? Todo mundo trocou. Então, assim, eu acredito que nos próximos anos, quando essa moda passar, né, vai haver uma corrida para desmontar tudo isso que foi montado. E agora tem procedimento que ele é irreversível, né? Aqueles que são reversíveis, tudo bem, mas aqueles que não são, acho que é mais complicado. Então, por isso que eu acredito no bom senso do profissional, para levar o que tem de melhor para o paciente em si, né? E algo que fique bonito e natural. Isso vale para a estética em geral. É o que eu acredito. Eu vou fazer uma pergunta assim, um pouquinho mais polêmica, mas eu acho que tem muito a ver que, assim, muitas vezes as pessoas brincam, tem muito meme até na internet, que assim, quando a mulher tá meio assim, insatisfeita com as coisas, ela vai lá e corta o cabelo. Ou pinta o cabelo, ou faz alguma coisa no cabelo. E você vê, assim, que às vezes o tratamento dental ele pode estar nessa linha e aí tem que ter esse cuidado de entender que às vezes o problema não é o cabelo, não é o dente e tal, mas o problema às vezes é um problema da pessoa, né? Que ela precisa desenvolver que é uma coisa mais interna, de insatisfação pessoal e que aí ela quer resolver, por exemplo,
com um tratamento dentário, fazer alguma coisa mais radical, né? Fazendo cirurgia plástica Ou e tal. cirurgia plástica, enfim. É que isso tem um nome, eu não vou lembrar o termo correto, não vou nem arriscar dizer aqui para não falar besteira, mas existe um nome correto para a pessoa, quando ela se olha no espelho, ela não enxerga o que as pessoas estão enxergando ao redor dela. Então, ela nunca vai enxergar a beleza que ela realmente tem. E aí, ela vai estar eternamente insatisfeita. Eu não estou falando de uma insatisfação, acordei, vou lá pintar o cabelo e tudo bem, eu vou melhorar minha autoestima. São pessoas que vão um pouquinho além disso, né? Ela se enxerga feia, e aí ela vai ficar olhando somente para o defeito que ela tem. E ela acaba sempre se enxergando feia, né? Exato, ela se enxerga Ela feia. melhora, mas não, para ela não melhorou. Não melhorou nunca. Então ela começa mexendo no nariz, depois na bochecha, depois no lábio, depois nos dentes, depois pro seio, depois, enfim, se é mulher, na orelha e vai. E se você buscar um profissional que vai dar ouvidos para tudo isso, ele vai mexer, e essa pessoa vai estar internamente insatisfeita, né? Então, em relação à parte bucal, é a mesma coisa, né? Só que muitas vezes aquele perfil de paciente que ele é todo já fez tudo no rosto, ele vai acabar mexendo nos dentes. E ele vai encontrar o profissional que faça aquilo que ele quer e não aquilo que deveria ser feito. Que ele precisa, né? O que ele realmente precisa. Não fazer nada, né? Às vezes não precisa de nada. Às vezes não precisa de nada, mas você sabe que a pessoa, quando ela quer, ela vai e faz. Ela vai arrumar um profissional que vai fazer aquilo. Né? E às vezes o preço que se paga, não estou falando nem de financeiro, né? Muitas vezes, vamos lá, vou dar um exemplo, a gente falando da questão estética de lente de contato. O paciente tem dentes grandes, volumosos, naturalmente grandes e volumosos e bonitos. E aí a pessoa fala, eu quero fazer lente de contato. Aí você olha, bom, para eu fazer a lente de contato que fique minimamente adaptado, para que esse paciente não fique literalmente dentuço, eu vou ter que fazer o quê? Passar a broca no dente para encaixar uma lente de contato naquilo que já estava legal. Ou simplesmente eu coloco por cima e deixo aquilo muito volumoso. Então é o caso que eu falo assim, poxa, melhor não fazer, vamos fazer um clareamento, vamos tentar fazer pequenos ajustes, talvez com resina, melhorar a anatomia aqui e ali, fazer um trabalho um pouco mais local, alguma coisa, só dar um retoquezinho, um dente que está desgastado aqui, ali. Então tem que ter esse cuidado em relação a essa parte estética. Não é simplesmente... É bem importante, porque eu vejo exemplos de... Que é uma coisa que não é tão permanente, mas é um exemplo, que é aquela unha que a gente faz gel, né? Uhum. Aquela unha, para fazer aquela unha de gel, você tem que desgastar a sua unha para poder grudar o gel na hora que você vai fazer. O problema é que essa unha, ela fica finíssima para poder desgastar. A unha natural, você diz. A unha natural. Eu fiz uma vez, aí eu tirei e esperei minha unha crescer. Por quê? Porque assim, a unha fica tão fina, que tem pessoas que depois que elas têm problema com a unha não cresce mais. É mesmo? Assim, depende muito do organismo, mas tem alguns casos que eu vi que é bem sério isso. E é uma coisa que é tão bonita, né? As pessoas fazem e tal, só que tem esse agravante. Por quê? E eu acho que é muito parecido com a lente, né? Porque para você poder pôr a lente, você tem que desgastar o dente para pôr a lente. Tem casos que não precisa fazer o desgaste. É isso que é importante explicar também. Tem casos, lembra que eu falei no começo do nosso papo? Tem o caso que a pessoa tem uma discrepância de volume, o dente dela é pequeno demais, e aí, dentro de um trabalho de visagismo, você entender se vai ficar legal. E outra, a gente consegue, quando a gente tem um caso desse que tem indicação, o que eu faço? Eu faço um escaneamento da boca do paciente, eu faço foto, e aí isso é feito todo um planejamento todo digital, primeiro no digital, aí depois eu tiro isso do digital e imprimo um modelo com o dente no tamanho que eu quero. Que a gente planejou de acordo com aquele rosto, com tudo. E aí, em cima disso, eu faço uma moldagem e coloco na boca do paciente uma coisa que eu provo. Eu consigo, então, nesse caso, experimentar como ficaria esse volume de dente na boca desse paciente. E uma vez que a gente atingiu todos aqueles objetivos de função, de estética, e aí sim a gente parte para fazer o tratamento, que na verdade a gente só vai transformar aquilo numa coisa definitiva, entendeu? E muitas vezes com pouquíssimo desgaste mesmo, porque aquele paciente tem indicação para isso.
aquele paciente que tem um volume de dente ao qual eu vou ter que desgastar muito dente para atingir o objetivo, eu prefiro não fazer, entende? Então, às vezes a gente perde dinheiro porque quer fazer o certo, no meu caso, né? Eu não tô aqui para julgar o que os colegas fazem, mas as pessoas estão julgando já na rua. Todo mundo conhece alguém que tem algum trabalho que olha e fala, tá esquisito. Você deve ter algum amigo aí que você olha e fala, nossa, tá esquisito. E essa é a percepção que não é só mais do dentista, essa estranheza, ela já está um pouco geral, as pessoas estão notando isso. Porque você está falando dos ajustes, é algo que vai deixar mais bonito e que às vezes a pessoa nem sabe. Isso. Olha assim, nossa, mas tá diferente, tá mais bonito. Mas você não sabe dizer exatamente o que é. É diferente de você pegar uma coisa que te... Nossa, o que você fez nos seus dentes, né? Tá tão diferente, mas que choca, né? Você bate o olho e fala, nossa. E às vezes você não conhece bem a pessoa. Você tá vendo ela pela primeira vez. Você fala assim, nossa, mas tem alguma coisa errada com essa pessoa. Você pensa. Você pensa, né? Mas não fala. Mas assim, acho que dá para fazer um tratamento que fique bonito, com um pouco de desgaste. Tem os casos que o paciente tem bruxismo, por exemplo, que ele não só os dentes anteriores, quando começa a desgastar os anteriores é porque tá ruim mesmo, mas os dentes começam a desgastar lá atrás e começa a perder essa altura. Você imagina que vai perder na altura, perde a altura, os dentes da frente começam a tocar mais e eles vão começando a ter desgaste. E aí essa pessoa, quando vai fazer um tratamento, a gente faz todo um trabalho nos dentes do fundo com pouquíssimo desgaste, aumentando toda essa altura para vir com a reabilitação dos dentes anteriores. Entende? E aí são tratamentos com pouco desgaste, não é muito desgaste que é feito, sabe? É muito pouco. Então, tudo tem a sua indicação. Então, assim, o que a gente fala para as pessoas? Procurem um profissional realmente habilitado, que tenha conhecimento, para que faça um trabalho adequado, né? E aí, outra coisa que eu gosto de dividir com as pessoas, uma vez eu estava na clínica de um amigo, que eu faço cirurgia, eu faço implante também, e a gente tinha um estagiário na clínica dele, e aí eu comecei a questionar, o que você quer fazer depois de você se formar? Se forma no final do ano, eu quero fazer lente de contato. Ah, você gosta de fazer prótese? Não. Ué, como é que você quer fazer lente de contato se você não gosta de prótese? Porque a lente de contato é uma prótese. Sim. Aí ele olhou com o olho regalado. Então você vai estudar prótese para aprender a fazer lente de contato. Você não vai aprender a fazer um curso de final de semana para aprender a fazer lente de contato. A gente sabe que existe no mercado vários cursos de final de semana que a pessoa... Só que esse curso deveria ser para uma pessoa que já faz prótese, que entende, só para você... A base, ele só vai fazer um aprimoramento para entender uma técnica nova e ele tem o discernimento de todo esse conhecimento de oclusão que a prótese nos dá, entendeu? E aí sim você vai executar aquilo. Então, às vezes tem pessoas no mercado que estão só focando em aprender sabe como se aprender só uma parte do trabalho, não todo o trabalho para sair aplicando, entende? Então, esse conhecimento é importantíssimo. Que está dentro da base de todas as profissões, né? Acho que está para construir um prédio, para você ter essa estrutura maravilhosa que vocês têm aqui para entregar um trabalho, né? Eu estava conversando nos bastidores, o tipo de câmera, todo um investimento que vocês fazem em tecnologia para poder entregar o melhor para os clientes de vocês. E para a gente da área de saúde é a mesma coisa, Não, e na área da saúde tem que estudar muito, né? Você tem que estar se atualizando o tempo todo, porque chegam produtos novos, técnicas novas, né? Então é algo que tem que estar sempre se atualizando. Mas para vocês também. Não, para a gente também. Hoje a gente vive essa era de tudo muda o tempo todo, e a gente tem que estar sempre se atualizando. Então é de toda a profissão. É porque a responsabilidade do profissional da área de saúde, não digo que é maior, de vocês também. Você vai pegar o recurso de um cliente, vai aplicar e o cara vai querer o resultado. Então, assim, só que o meu resultado tem a ver com a saúde da pessoa, com comer, com viver, com... Sim, dor. Com dor, Então, assim, a responsabilidade, ela é grande, né? Porque às vezes você vai fazer uma coisa que é irreversível na pessoa. Então, aquilo tem que ficar bom, tem que ficar excelente. Sim, com certeza. Né? Então, essa é a busca. E me diz uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente falando do negócio, mas falando assim, hoje, né? A gente está falando de networking, né? Um tema que a gente sempre traz aqui, que é muitas pessoas acham que sabem fazer networking, né? Acham que sabem como fazer e tal, mas geralmente quando elas entram no BNI, eles descobrem que não sabem.
Exato. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu estou no BNI, eu vou fazer minha primeira renovação agora em maio, né? E aí, quando você entende que mesmo para fazer networking existe metodologia, porque eu também acredito que tem pessoas que fazem isso de uma maneira muito natural, sabe? Que está dentro dela, isso. Mas eu falo no meu caso, como um dentista, um profissional da área de saúde, eu sou um cara inquieto, eu nunca fui daquele que gosta de ficar 100% dentro do consultório, por isso que eu gosto de estar lidando com jovens em curso de pós-graduação e tal, que é uma forma de fazer networking também. Mas dentro do BNI a gente aprende metodologia de como fazer isso. Literalmente, tem a parte, não digo científica da coisa, mas ele te ensina como você chegar, por exemplo, num local que tem um monte de gente e você consegue olhar para aquelas pessoas e ver quem está aberta a abrir algum tipo de conversa. A linguagem corporal. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi dentro do BNI. Então, hoje, quando eu sou uma pessoa que parecendo, eu sou uma pessoa tímida. Cheguei aqui nervoso e tal. Mas quando você se sente seguro, você vai simplesmente fala, simplesmente faz. E o BNI ensina muito isso, que a gente está semanalmente fazendo um network com grupos de empresários e tal. Então, é isso. O BNI ele traz essa metodologia que eu acho bem importante e hoje faz parte da minha empresa. Realmente, a gente também é suspeito para falar do BNI, porque a gente aprende muito, né, com o BNI. Não é só network, a gente aprende muito sobre negócio, tem muita essa troca, né? Coisas que você nunca pensou antes e que você tem a oportunidade de começar a pensar justamente porque alguém trouxe, ou os próprios conteúdos do Dr. Evan Mazen que estão disponíveis publicamente, você pode Sim. procurar o podcast do BNI Brasil, e tem o podcast do BNI que está em inglês, né? Então tem todo esse conteúdo maravilhoso ali para ensinar sobre network, a gente aprende pra caramba. E a gente aprende muitas sacadas ali que fazem muita diferença no negócio, né? Eu dentro do BNI eu comecei a mudar toda a estrutura do meu negócio. Estou fazendo uma baita revolução ali dentro, desde o nome que eu mudei. Eu estou fazendo um trabalho de branding com um dos membros do BNI, que é o Marcelo Cabral. Um cara muito bom, indico para outros colegas e tal. Muito bom, que é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo todo um trabalho de branding que ele veio. Aconteceu dentro do BNI, isso que é legal a história, porque eu tinha um nome anterior, que era CIOP, tá, um nome legal, era Centro, que contava uma história, né? Era uma sigla, Centro Integrado de Odontologia Preventiva. E aí, tá, é um nome, mas parece um instituto. E eu não tinha essa percepção. Aí eu falei assim, quando a gente começou a fazer esse trabalho, eu falei, cara, o que você acha desse nome? Ele falou assim, é bom, tal. Você mudaria? Aí ele olhou assim, mudaria. Então vamos mudar, pô. Não sou preso eu tô aqui dentro do BNI vendo tanta coisa legal, vamos mudar isso. E aí surgiu a ideia, a gente fez todo um bate-papo de 3, 4 horas para buscar dentro do que eu penso como esse nome poderia, qual nome poderia significar, ter um significado, né? E daí surgiu o Saab, que na verdade o slogan é da saúde à beleza, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando hoje. E foi uma coisa que surgiu dentro do BNI, entendeu? Então, de uma conversa de networking, de bater um papo com ele, falou, cara, isso aqui e tal, você conhece? Eu não conhecia esse tipo de trabalho. E que são coisas, na verdade, que o resultado não é imediato, né? Eu estou plantando isso para a vida longa do meu negócio. Sim, trabalho de branding, tem essa abordagem, né, do que você vai passar, e aí tem o rebranding também, que é quando você acompanha as mudanças de mercado, né? A gente passou por rebranding também, né? A gente teve uma mudança bem radical na marca, e foi super necessária, né? E toda empresa tem que estar o tempo todo acompanhando, né? Entendendo o que está acontecendo, evoluindo. E acho que o BNI propicia isso porque a gente está ali em contato com negócios que a gente muitas vezes não conhecia antes. Eu não conhecia. Profissional da área de saúde, dentro do consultório ali e tal, e convivo com pessoas e não sabia que existia esse tipo de trabalho. Então, assim, aquelas pessoas que estão fechadas dentro do negócio ali, claro, a gente enfrenta dificuldades, mas a pessoa, primeiro, qual que é a sua
Qual que é o seu desejo, né? Você quer ficar nesse negócio teu pequenininho ali, vivendo ali dentro, pagando suas contas e tal, e tá bom para você? Mas a gente vive num mundo que tem muito empreendedor, né? Então, quem está mais antenado, quem está buscando coisas novas, quem está vendo outras oportunidades, ele tem que sair de dentro do seu negócio fechado e sair para fazer network, conhecer novos empresários. E o BNI, para isso, é fantástico. Dentro do BNI, eu percebo isso, essa maior vantagem. Você abre, assim, o teu horizonte de uma maneira muito grande, né? Assim, a gente sabe que o BNI é muito mais do que um grupo de empresários, né? Sim, muito mais. Tem muito grupo de empresários por aí, mas o BNI é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, com certeza. Então, nesse momento, eu vou pedir para você fazer o seguinte, aproveitar e fazer o seu pitch, que não precisa ser em 30 segundos. Que está dentro da nossa metodologia, né? Mas pode ser acima de 30 segundos olhando para aquela câmera ali. Certo, vou tentar fazer de prima. Bom, meu nome é Osias Júnior, sou gestor clínico da Saab Odontologia. Eu tenho 25 anos de experiência, né, na área odontológica, sou um profissional que tem um conhecimento amplo em odontologia, sou especialista em implantes, em ortodontia, hoje sou um reabilitador oral, né? Minha clínica fica na Vila Mariana. E estou à disposição para quem quiser conhecer um pouco dessa filosofia dentro da minha clínica, né, que é o que a gente chama da saúde à beleza, passando pela função, né, para a gente buscar uma estética agradável, natural, que deixe você feliz, que é o mais importante. Maravilha. E como é que as pessoas te encontram? O site, Instagram? A gente tem um Instagram, né? Meu site está sendo reformulado, né? Mas Saab Odontologia pelo Instagram. Vocês encontram a gente facilmente para que entrem em contato e a gente possa fazer inicialmente uma avaliação e entender qual que é o problema, né? Se é que existe um problema ou se você quer só fazer a manutenção da sua saúde. Muito legal. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma conversa muito, muito importante. Esse assunto muito legal, muita coisa que eu não sabia. E acho que muitas pessoas que estão assistindo também não sabiam. Então, realmente a gente precisa entender melhor as coisas, né? Entender como que funciona. E, assim, entender que também muita coisa, com certeza, deve melhorar, evoluir. E saber como a gente pode usar isso para melhorar a nossa saúde. Sim, é isto. Muito obrigada, então. Eu que agradeço de novo a oportunidade de estar aqui e de poder falar um pouquinho de odontologia, que é um assunto que eu amo, né? Então, estou sempre à disposição. Maravilha. E você que assistiu a gente até aqui, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Então, já segue lá o Osias, a Saab Odontologia. Você está precisando aí de ajuda com seu sorriso, ele pode te ajudar. Então, já segue lá, manda um oi para ele, ainda uma avaliação, entender o que você precisa. Né? Deu para entender que, assim, depende, né? Cada caso é um caso. E realmente a gente vive na área da personalização, então isso é super importante, né? Então hoje você tem a possibilidade de ir ali e trazer tratamentos que são específicos para você, para o seu filho, para sua filha, que são específicos para eles, que vão ajudar o caso deles, né? A gente vive realmente numa área incrível e acho que a gente tem que aproveitar. Então eu vou ficando por aqui. Só se lembre de fazer parte dessa comunidade que está crescendo pra caramba. E a gente está com cada vez mais inscritos no nosso canal. Então se inscreve também, curte, compartilha com quem você entende que precisa saber disso. E eu vejo você no próximo. Até lá!